Boa noite, muita paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Que Ele nos inspire para que nós possamos levar adiante a leitura do livro Missionários da Luz e refletirmos juntos a proposta contida no livro, a fim de ampliarmos a nossa capacidade de compreensão. Sobretudo, e hoje, e a próxima reunião, nós vamos falar um pouco sobre o processo reencarnatório, já começamos, né? De uma forma mais técnica. O André Luiz, ele, nesse momento, quando ele recebeu todas as instruções, algumas instruções iniciais, ele passou a observar os detalhes técnicos do departamento, aqueles especialistas do processo reencarnatório. E aí, ele passou a observar, segundo ele, mais de uma forma detida, né, aqueles modelos que tinham aquelas estatuárias. Então, seja o modelo feminino, seja o modelo masculino, mas aquelas estátuas vivas praticamente, né? E ele vai dizendo, muito gentil, o Josino, que é o seu instrutor, pousou a destra de leve nos meus ombros e disse para o André Luiz naquele momento, porque quando estavam falando de reencarnações intercessórias, ele lembrou do pai dele, o pai dele realmente teve que haver a intercessão da mãe dele para que ele reencarnasse, etc. E ele começou a lembrar isso, aí ele começou, vamos tirar a cabeça do André Luiz dessa questão familiar e vamos para o que interessa. Porque ele vai mais tarde acompanhar a reencarnação de Segismundo, e o Alexandre sugeriu para que ele fosse aprender no departamento de reencarnação como é que é o processo. E lembrando que o Alexandre também não é um especialista em processos reencarnatórios. Então, o Josino chegou perto dele, né? E, enfim, foi dar algumas instruções para ele. Pois bem, ele não se conteve, né? Diz ele assim, eu não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figuras ali expostas. Essas duas figuras são as duas estátuas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas da qual arte helênica de gosto antigo. Então, estava diante de uma estátua masculina, do qual ele compara, né, exatamente com essa harmonia de linhas gregas, né, artes helênicas, né, de gosto mais antigo. O modelo estruturado em substância luminosa constituía a mais primorosa obra anatômica até então sob a minha análise. Ele era um médico, ele foi neurologista, e quando ele esteve encarnado, né, o André Luiz. E ele, evidentemente, conhecia a fisiologia como poucos, até porque era médico e estudou muito a fisiologia humana. Mas aquelas estatuárias, né, para ele, se constituía, porque era uma estatuária exatamente como um corpo vivo, em função dessas substâncias luminosas, né, constituindo o que ele chamou de uma primorosa obra anatômica que ele nunca tinha visto antes. Segundo ele, semelhava-se àquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas. Ele começa a dar, no que ele estava vendo naquela estátua, no departamento de reencarnação, todos os detalhes do corpo humano, no caso masculino. Então ele está falando de toda a estrutura muscular, estava ali formada em fibras. Viam-se os fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral, todos os músculos do nosso corpo, nessas fibras ali representadas, porque ali é uma estátua, não é um corpo humano, é uma representação de um corpo humano, mas perfeita, em funcionamento. Do exame superficial, diz ele, passei a observações mais profundas, identificando a circulação linfática e a circulação sanguínea.
Aí ele ficou espantado, os órgãos estavam vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas, para efeitos didáticos. Portanto, todos os órgãos dessa estátua masculina que ele, nesse primeiro momento, está observando, foi construída, né, e todos eles estavam vibrando em obediência a um processo eletrônico, ou elétrico, que ele chama, dispositivos elétricos, né, para demonstrações educativas, para efeitos didáticos. Na Terra, é muito utilizados em institutos médicos legal corpos de pessoas mortas, pelo menos antigamente era assim, né, que eram dissecadas para que os alunos de medicina pudessem realmente observar, estudar, analisar minuciosamente cada órgão do corpo. Lá ele vai mostrar uma estátua tão perfeita quanto qualquer corpo humano, mas movida, sob o ponto de vista, a dispositivos eletrônicos ou elétricos, né? E ele vai continuando. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se numa luz acidentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor vermelha, inclusive nesse detalhe, né, desse conjunto do universo dos vasos, das veias, das artérias, dos capilares. Então ele percebia muito bem, inclusive em relação à coloração, a luz acidentada, né? Acinzentada mais cinzenta, né, que era o sangue venoso. E o sangue arterial, o sangue que estava circulando, do seu ponto de vista, nós chamamos de sangue arterial, eram de cor vermelha. Então, didaticamente, perfeito, saber onde é que estão exatamente, tanto uma como a outra corrente sanguínea. Rendi silencioso tributo de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos, a maneira de pequeninos rios de luz, das artérias esplênicas e mesentéricas, da aorta, dos vasos ilíacos e dos glânglios da virilha, então perfeitamente funcionando sob o ponto de vista de dispositivos elétricos. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso. Então, ele observando essa estatuária masculina com todos esses detalhes fisiológicos. A região do cérebro parecia uma lâmpada azul, de um azul claro, um azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, né? Até o sacro, né? Aqui a espinha, nós chamamos, né, a espinha dorsal, né? Onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa para atenuar-se depois no grande nervo ciático. Então ele vai dando termos técnicos do que ele está observando numa estátua funcionando, como o corpo humano funciona, movido por dispositivos eletrônicos, né, mas de uma forma perfeita, a circulação sanguínea, os movimentos, né, das estruturas nervosas, a questão do cérebro. Ele observou a forma feminina agora, igualmente radiosa, concentrando o meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, até a região da procriação, a região sexual. As glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros, congregado em sentido vertical, qual antena cintilante atraindo a luz procedente do mais alto. Cada qual apresentava a sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas a seu modo. A coloração da epífise, semelhante a um pequeno sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnético todas as demais,
mais um detalhe, que ele fala dessa irradiação de luz de cor azulado, como um pequeno sol, né, azulado, mantendo o campo atrativo, do seu ponto de vista da eletricidade e magnetismo, porque é a capacidade de expansão eletromagnética de todas as demais glândulas, desde a hipófise à região dos ovários. Ele está observando agora um corpo de mulher. Minhas surpresas se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Aí Alexandre explicou para ele o seguinte: lá na Terra, de forma geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão do sexo, quando ele chama de missão divina do sexo. Nós ainda não compreendemos muito bem que missão é essa chamada missão divina do sexo. O sexo, para muitas pessoas, ainda é tido e a vida como alguma coisa que leva a algum tipo de concepção de conspurcação, alguma coisa suja, alguma coisa que você não deve falar, pensar e tal. Se não fosse a sexualidade, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a sexualidade, a energia sexual, o próprio instinto sexual, a força atrativa para a reprodução, nós não estaríamos na Terra. O ponto mais importante de referência da reencarnação é a sexualidade. Então o sexo é uma coisa sublime, por isso que ele chama da missão divina do sexo. Só que nós, pela prática egóica, normalmente desviamos essa missão divina do sexo e acabamos realmente ficando mais escravizados à animalidade, da história animal da própria sexualidade. Quase que nós vivemos como animais no campo da nossa sexualidade. E daí, pela razão, nós achamos que as coisas realmente são muito sujas, muito primárias, muito isso, muito aquilo. Mas não é não, uma sexualidade é uma coisa divina, é uma coisa maravilhosa, é uma força poderosíssima. Aliás, nós temos duas forças poderosas em nossa vida. É a força mental, é a força da nossa estrutura mental, que ela é formada por todos os nossos aprendizados, então a nossa força mental é poderosíssima, e a força sexual. Essas são as duas maiores forças humanas, né? Então vejo como é importante também a energia da sexualidade, considerando a missão divina da sexualidade. E continua o Alexandre para o André Luiz. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestre, elas são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero materno significa para nós, os espíritos, a porta bendita para a redenção espiritual. Para grande... Aliás, quando eu estava lendo isso de André Luiz, nesse capítulo, eu escrevi vários anos, escrevi sobre a questão do aborto e já escrevi muito sobre isso. E eu me lembro que um pesquisador escocês, ele faz uma afirmação que aqui vejam o que ele está falando, né? De que o útero maternal significa para nós a porta bendita para a redenção, uma porta abençoada. E esse cientista escocês, ele disse que se tinha lá na região dele, ou na Europa de uma forma geral, o lugar mais perigoso para uma criança era o útero de uma mulher, por causa do aborto, né? Aborto, os países quase todos já têm realmente legalizado a questão do aborto. E ele usa uma frase bem diferente dessa, né? Ele vai dizer que o lugar mais perigoso para uma criança lá na Europa, na Escócia pelo menos, era o útero de uma mulher. Bom, continuando aqui. Para grande número de encarnados, a visão celestial é símbolo de repouso, é símbolo de alegria infindável. Enquanto para os espíritos, a visão terrestre significa o trabalho edificante e saudável. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Aí entra a questão da sexualidade. Então é bom nos fixarmos nessas frases que são verdadeiros instrutores de nossa vida espírita. Não alcançaremos na terra, a terra prometida é essa plenitude, a nossa ascensão espiritual, em relação aos nossos serviços de redenção, né, de irmos cada vez mais nos purificando,
sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Forças criadoras associadas do homem e da mulher é a força da sexualidade. O sexo, na sua missão divina, ela é, com certeza e concretamente falando, o elemento mais importante para a nossa redenção. Por isso que o útero realmente é a porta de entrada e redentora do ser humano, e não o lugar mais perigoso para uma criança na Europa. Compreendi com um novo espírito o caráter sublime das energias sexuais, diz o André Luiz. Recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Tem pessoas que abominam os próprios órgãos sexuais, acham aquilo um pecado. Questão de outras religiões que trazem de uma forma medieval, embora estejamos num período bem contemporâneo, pós-moderno, do mundo contemporâneo de hoje, a pessoa tem na mente esse momento medieval da vida dela, de outras encarnações, né? E acaba realmente, não consegue pensar na sexualidade, não consegue realmente, ao observar os seus próprios órgãos reprodutores, elas veem aquilo como fosse uma coisa suja, como uma coisa realmente que não deve ser tocada, que não deve ser realmente, como se fosse a maldição da vida dela. E ele está falando exatamente, ele chama de aos sagrados órgãos procriadores. Sagrados. Então, nossos órgãos procriadores são sagrados, sob o ponto de vista de um portal para a nossa remissão. Agora, se eu realmente vivo o tempo todo, né, buscando o que eu tenho de mau comportamento, até de vidas anteriores ou dessa vida, certamente o problema não é no órgão sexual, é na mente. Esse é o detalhe. Não é o órgão sexual, não é exatamente esse sagrado órgão procriador que deve ser abominado, não. Porque, na realidade, essa sujidade moral eu trago na mente. O problema é mental, o problema é de ordem mental, e não a questão do órgão em si, né? Mas é isso, então a pessoa acha aquilo um abominável, nem deveria ter, tem uns que tentam até arrancar, aqui, não, para que eu tenho isso e tal, como se fosse aquilo realmente, isso eu estou falando, o puritanismo, o movimento puritano, né? Que não tem nada a ver com pureza. O puritano apenas vende a imagem de pureza, né? Mas se castram de uma forma tal em que eles acabam realmente se prejudicando e não conseguem ter contato de se tocar nesse assunto sobre a própria sexualidade ou os sagrados órgãos procriadores, como diz aqui o Alexandre. O Alexandre fez uma advertência de uma forma muito bondosa, André Luiz. Relegue ao esquecimento, André Luiz, qualquer expressão de lembrança menos construtiva. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Então eu disse, o puritano, ou que são desregrados, que vivem na prostituição, os que não levam de uma forma responsável, equilibrada e disciplinada o comportamento da vida sexual, os que ultrajam, como ele fala aqui, o sexo, seja como escritor, seja na ação da prostituição, ou seja pregando, falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Então, André Luiz, vamos deixar o assunto, vamos tratar o assunto de uma forma mais, com mais compaixão, pois chamou a atenção do André Luiz. E o André Luiz diz que guardou a lição, abençoou essa nova experiência que começava. Nesse momento, o André Luiz despediu-se de Alexandre e o Alexandre, né, deixou o André Luiz para o aprendizado de uma semana lá nessa grande instituição de planejamento para os processos reencarnatórios, onde o Josino, que é o grande instrutor do André Luiz, lá dentro do Departamento de Reencarnação, ou Departamento de Planejamentos Reencarnatórios, né? Enfim, onde o assistente Josino me confiou aos cuidados de Manassés. Aí vai aparecer um outro agora, que é o Manassés, um irmão dos serviços informativos da casa. Então, todas as informações atinentes, como vai ser a reencarnação, como vai ser o corpo, como é que está planejado tal corpo, tal corpo, tal corpo, o Manassés é o responsável a dar essa informação. Olha, como é que está meu corpo, como é que está o andamento do mapa do meu futuro corpo e tal, ele é o responsável para dar essa informação, né? Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com um imenso proveito, diz o André Luiz. Manassés era um livro volante, era muito sábio.
Seus pareceres e seus informes traduziam valioso ensinamento. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, então nós estamos falando de um grande departamento reencarnatório, departamento de planejamentos reencarnatórios, com vários pavilhões destinados para os planejamentos reencarnatórios, e um desses pavilhões ele chama de pavilhões de desenhos dos futuros corpos, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns. E Manassés foi procurado por uma entidade simpática que veio pedir-lhes algumas informações. Manassés apresentou essa pessoa. Manassés, pode me informar sobre o meu futuro corpo? E o Manassés, antes de fazer a informação, apresentou esse ser ao André Luiz, né? E o André Luiz disse que tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. Então, essa entidade que queria informações de Manassés sobre como é que seria o seu corpo, lembrando que aqui são reencarnações específicas ou reencarnações incomuns, né, para esses departamentos. Eu disse para vocês que para ver uma intervenção detalhada em corpo, o espírito tem que ter uma ficha de trabalho apresentada. Nós temos um padrãozão. Normalmente nós, pessoas comuns, não existe esse detalhe de reencarnações detalhadas, não. Nós entramos no mapa comum, um padrão para todo mundo. Mas existem reencarnações específicas. É isso que nós estamos aprendendo aqui com o André Luiz. Então o Manassés, na realidade, vai mostrando que esse ser candidato à reencarnação já está há 15 anos de trabalho, trabalhando lá em nosso lar, e vai dizendo para ele, né, via-se-lhe o receio e a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas, dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. Então, ele chegou meio apavorado para o Manassés, e o Manassés pediu para ele ficar mais tranquilo, né, para que ele pudesse ter um bom ânimo, para poder conversar, o que ele queria saber naquele momento. O problema do renascimento não é assim tão complicado, diz o Manassés. Naturalmente exige coragem e naturalmente também exige boa disposição para o processo reencarnatório. Entretanto, temo, diz essa entidade, eu tenho medo de ao reencarnar eu contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. Quer dizer, ele está meio temeroso. Eu vou reencarnar, vai ser uma reencarnação incomum, vai trazer algum traço no corpo dele, que nós não vamos ver agora o que é. Mas o medo dele é como alguém que vai fazer uma viagem, como está no livro, no Evangelho, não, é no livro dos Espíritos, em que diz que o espírito fica ansioso e não sabe se vai cair ou não vai cair. Aí os espíritos dão, na metáfora para Allan Kardec, a ideia de alguém que vai entrar numa embarcação e vai viajar em alto mar e não sabe se vai enfrentar os maremotos e se nesses maremotos com a sua embarcação, se ele não vai afundar ou se vai chegar no porto, né? Ou seja, dentro de um plano reencarnatório do berço ao túmulo, muitas coisas acontecem. Ele pode resgatar o débito ou pode contrair outro. Essa foi a preocupação desse ser aqui nesse momento. Entretanto, ele ficou com medo de contrair novos débitos, né, ao invés de pagar, e diz, é tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à reencarnação. Então ele disse, não é fácil reencarnar. Nós estamos reencarnados, botemos em nossa cabeça, a vida na Terra é muito trabalhosa. Porque nós esquecemos tudo do passado. Algumas coisas são lembradas. Aliás, o esquecimento é por lei de misericórdia de Deus, ante a lei de causa e efeito. É bom que esqueçamos mesmo, porque nós fizemos muitas coisas erradas. Mas também não quer dizer que não fizemos coisas boas. Nós temos, com certeza, mapas bem resolvidos de vidas passadas. É que nós priorizamos as coisas ruins. É como a imprensa no mundo, né? A imprensa só valoriza o crime, a violência, o tráfico, o traficante, o crime organizado, os políticos corruptos. Imprensa é só isso, só para vender. Mas se a imprensa pudesse divulgar coisas melhores que o ser humano faz, eu acho que a própria sociedade melhoraria muito em relação à concepção de vida social. Mas qual é a prioridade? São as coisas ruins. Sempre coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins. E as coisas boas? Poderíamos dar mais espaço para a mídia, né? Seja aberta ou fechada, para as coisas boas, né? Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Manassés e acrescentou.
Se tivéssemos grandes virtudes, belas realizações, nós não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. Ou seja, se nós já tivéssemos vencido muitas viciações, transmutado através das virtudes das leis morais que trazemos na consciência, evidentemente nós não precisaríamos recapitular lições que já vivemos na carne. Ou seja, vamos ter que passar por aquilo de novo, porque nós falhamos. E se apenas possuíssemos chagas, doenças e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. Ou seja, o esquecimento é bom até por isso mesmo. Ou seja, imagine eu estar o tempo todo lembrando as minhas chagas, meus desvios, né? Então, o esquecimento precisamos abençoar. É a misericórdia de Deus, como lei de Deus, para que nós possamos não estar o tempo todo lembrando das coisas erradas que nós fizemos. O que nós poderíamos fazer e exercitar é tentar lembrar as coisas boas que, embora estejam esquecidas, do passado. É valorizar as coisas boas, as tendências boas que nós temos. Nós temos tendências ruins e tendências boas. Devemos valorizar as tendências boas. Quantas tendências negativas, acolhamos e vamos ressignificar também, mas não vamos reprimir. Vamos apenas ressignificar. Porque reprimir vai voltar com mais força, então não adianta a repressão. É conviver e saber realmente aos poucos ir transmutando as nossas tendências negativas. Então, voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. Então, tá bom, eu volto, eu tenho minha preocupação de errar de novo e não pagar meu débito, ainda vim com mais débito. Eu confio em vocês, agora eu vou mais tranquilo, espero que vocês me ajudem na minha reencarnação. Essa foi a conversa, Manassés, e esse espírito que está para reencarnar. Modificando o tom de voz, indagou. Manassés, você pode me informar se o meu modelo está pronto, o modelo de uma reencarnação específica, se estaria pronto? Creio, diz o Manassés para ele, que você poderá procurá-lo amanhã, né? Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Olha o detalhe. Então ele recebeu, aceitou a ideia de um dos mentores, os especialistas, né? Que amorosamente disse, olha, você quer reencarnar? Quer. Você quer se manter íntegro dentro do seu objetivo e não cair na vaidade, na sensualidade? Então você leva um defeito na perna, né? Fica com um problema psicomotor, isso vai ser bom para você na sua reencarnação. E ele aceitou a sugestão amorosa desses amigos, né, bem orientados, sobre esse defeito que ele traria na perna, que está no desenho previamente estabelecido nessas chamadas reencarnações incomuns. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará um grande bem. Você aceitou vir com um defeito na perna, isso vai fazer muito bem para você. E ele diz, sim, eu preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior. E a perna doente me auxiliará ministrando-me boas preocupações. Eu vou ter que ter muita preocupação com a minha perna doente e certamente eu não vou dar vazão para minhas tendências negativas, normalmente ligadas à questão da sexualidade. Ser-me-á um antídoto à vaidade, será para mim uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo, né, da vaidade, do egocentrismo. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física? Quanto é que o tempo que eu vou ficar reencarnado? Então, esse ser está pedindo ao Manassés uma informação não somente sobre o corpo, que teria, por sugestão de amigos, esse defeito na perna, mas qual o tempo aproximado que ele viveria na Terra? Quanto tempo seria realmente conferida à estrutura física dele? E o Manassés explicou, 70 anos no mínimo. Um tempo razoável. Você vai reencarnar, vai ter um defeito na perna, dentro dessa programação, e você vai, dentro da nossa programação, nós vamos estabelecer pelo menos um tempo de 70 anos no mínimo. É uma programação, ele pode durar 70, 65, 50, ou 80, ou 90 ou 100, vai depender dele. Não quer dizer que vai ser exatamente 70 no mínimo, no mínimo. O outro fixou uma expressão de reconhecimento, enquanto Manassés continuava explicando. A recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico,
não volte aqui antes de 70 anos. Trate de aproveitar a oportunidade, tá? Silvério é o nome desse espírito. Então diz para ele assim, olha, aproveite. No mínimo 70 anos você vai estar com uma perna defeituosa assim, você vai lutar bastante em função desse defeito, né, da sua perna, mas tenta aproveitar. E por favor, se esforce, nós vamos te ajudar, mas se esforce para que você não retorne, não desencarne antes de 70 anos. Procure aproveitar a oportunidade, tá bom, Silvério? Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. Mas, poxa, aí dá um fardo mais pesado, né? Completista. O que é completista? Vamos analisar. Completista, e o André Luiz queria saber o que é completista, né? Você tem um programa reencarnatório que vai do berço até o túmulo, e você, nesses vários gêneros de experiência, você tem propósitos. Propósito é você desenvolver virtudes, você transmutar as viciações em virtudes. Isso dá muito trabalho. E ser um completista é conseguir, durante o período de berço ao túmulo, transmutar todos os vícios em virtudes. Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. São raríssimos casos de completismo. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Perguntei então, André Luiz, meu amigo, o que significa a palavra completista? Já que você, olha, lá para o Silvério, procure conservar-se, aproveite a oportunidade. Espero que você não volte antes de 70 anos aqui e volte ainda como completista. Ou seja, o que é completista? É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Considerar o aproveitamento de possibilidades construtivas que o nosso corpo nos oferece não é para qualquer um. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidade muito importante no desperdício das forças físicas. Perambulamos por lá, fazendo algumas coisas de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. É muita coisa. É muita coisa. Nós temos muitas oportunidades para poder aproveitar a reencarnação num corpo maravilhoso que nós temos. Todo mundo tem um corpo, mesmo com esse defeito que bater na perna, é um corpo maravilhoso, porque é uma bênção num processo de convite, a própria remissão, um corpo para que nós possamos crescer. Completista já seria exigir um pouco, muito de nós, somos bastante comuns na nossa evolução moral. Mas nós desprezarmos, né, em torno de 50% ou 60% ou 70%, né, das possibilidades de utilização de um corpo físico para nós crescermos é muita coisa. 70% é coisa demais. Só aproveitarmos 30% é muito pouco. É muito pouco. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, o corpo físico, a maneira do operário fiel, conquistam direitos muito expressivos no mundo espiritual. O completista, na qualidade de trabalhador fiel, leal e produtivo, pode escolher à vontade o futuro corpo, quando lhe apraz o regresso à crosta em missão de amor e iluminação. Ou seja, nem é obrigatório. Se ele quiser vir para a Terra em missão de amor e de iluminação, evidentemente ele pode escolher à vontade o futuro corpo. Então não é qualquer um que pode escolher um futuro corpo. Ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei dos desregramentos de toda sorte a que se entregam
as criaturas humanas. As criaturas humanas são muito desregradas, por isso que aproveitar uma reencarnação ou que um corpo físico pode me facilitar para a minha evolução espiritual numa reencarnação, aproveitar 30%, eu digo, é muito pouco. É muito pouco, realmente. Né? Então, nós jogamos praticamente no lixo essas oportunidades. Me perdoe a metáfora, mas é jogar no lixo. Estamos jogando fora a oportunidade de utilizar um corpo para o bem. Muitos usam a inteligência para o mal ou a sexualidade, que é a questão do símbolo do coração, que seria supostamente o sentimento, também jogam no lixo, no ralo, né? Vivendo as desventuras da vida, e não as aventuras, as desventuras da própria vida. Presos, escravizados às vidas dos próprios animais. Aliás, os animais até são mais equilibrados no instinto da sexualidade do que muitos homens, né? Em todos os países, doutrinas e situações complicando os caminhos evolutivos, quando o André Luiz estava lembrando de todos os desregramentos, né, da criatura humana, em que eles vão criando laços escravizantes, vão se enraizando no apego aos quadros transitórios da existência material, vão alimentando enganos, vão alimentando fantasias, vão destruindo o corpo e envenenando a própria alma. Com admiração, redargui, André Luiz diz aqui, recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Raríssimos homens conseguem realmente viver na sublime arte do equilíbrio espiritual enquanto encarnado. Então, não é para qualquer um, porque nossas condições ainda são péssimas. 30% é muito pouco de aproveitamento realmente de uma reencarnação, é muito pouco mesmo. Isso quando já é razoável para aqueles que já cresceram muito. Porque jogar no lixo 70% das oportunidades realmente é uma desconsideração ao sublime amor pela concessão de Deus para um processo reencarnatório. Sim, disse Manassés, aprovando-me com um olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Então, parece estranho. Mas os raríssimos que sabem aproveitar a sublime arte do equilíbrio espiritual, na realidade, existem no mundo. São raros. São exceções, mas existem. Passam frequentemente para cá, ou seja, desencarnam entre os anônimos da crosta. Nós nem conhecemos. Ele diz, existem muitos, ou raríssimos, né, que ninguém conhece, não é conhecido da história humana. O que ele diz, né, passam para cá como os anônimos da crosta terrestre, sem ficha de propaganda terrestre, mas com um imenso lastro de espiritualidade superior. Quantos poucos, raríssimos, né? Embora o mundo não conheça, a televisão não conheça, as revistas, rádios, jornais não conhecem, como anônimos que são, chegam lá como completistas. São raríssimos, mas chegam lá como completistas. São anônimos, mas chegam lá como completistas. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou. Há muitos anos, isso Manassés, eu me esforço para conseguir a condição dos completistas. E ele é o mais importante informante, o que mais dá informação no departamento de reencarnação. E ele diz que ele não consegue ser um completista. É o que ele está dizendo para nós. No entanto, até agora eu continuo na fase de preparação. Ele está se preparando, está se esforçando para quando estar no rol dos completistas. E de repente ele fala lá para o Silvério, né? Ó, meu irmão, viva bem lá, aproveite, não venha antes de 70 anos e, por favor, tente ser um completista. Quando ele mesmo tem dificuldade. Ele está dizendo, ele falou aqui por falar. Um completista não é para qualquer um. No entanto, ele diz que está realmente em fase de preparação. Compreendi, diz André Luiz, que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas. E procurei modificar a orientação da palestra. Opa, vamos parar aqui porque nós temos muitos problemas para serem resolvidos entre nós, muita tendência negativa, já ferimos muitos corações, fomos feridos muitas vezes. Vamos tentar buscar um outro tipo de orientação. Ele, porque o aluno ali é o André Luiz.
Sabe de algum completista, diz o André Luiz para o Manassés, que tenha regressado à crosta, ou seja, que reencarnou? Aí o André Luiz diz, quem é que você conhece algum completista que reencarnou? Já que ele tem esse poder todo de escolher o corpo a hora que quer, se lhe apraz reencarnar com a missão sublime de iluminar caminhos, né? Ele diz, sim, diz o Manassés. Naturalmente, continuei curioso, terá escolhido um organismo repreensível? Esse completista, será que ele escolheu um corpo perfeito, um Adonis, né? Dentro da cultura da chamada arte grega, aquela coisa mais bela da Grécia? Então, esse completista, ele escolheu um corpo irrepreensível? Aí o Manassés mostrou significativa expressão fisionômica e disse para o André Luiz, nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontram revestidos como completistas, escolheram forma irrepreensível quanto às linhas exteriores do corpo físico. Solicitaram providências em favor da existência sadia, que é saúde, preocupando-se com a resistência, com o equilíbrio do físico, a durabilidade do corpo, a fortaleza dos instrumentos que o deveria servir, isso eles pediram sim, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, sem aquela explosão de ser uma pessoa, um carismático. Por isso que muitos completistas são anônimos, né? Então eles pedem, reencarnam, se escondendo. Na realidade, o que está falando, para atenuar o magnetismo pessoal em caráter... Quando fala magnetismo pessoal, é magnetismo de um espírito completista. Então não é qualquer um. Onde ele chegar, né, um magnetismo arrebatador, mas eles procuram se esconder um pouco, né, em caráter provisório, evitando-lhes apresentações físicas muito primorosas, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim, procedem porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências aqui na Terra, enquanto no corpo físico, quando na crosta planetária, incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem se lhes conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Então, se nós conseguimos identificar um espírito belo, aparentemente belo, com todo o seu potencial de grandeza como completista, lembra Chico Xavier? Não era uma pessoa de padrões de beleza nenhuma, era um espírito que toda vez que alguém tentasse chegar e falar de virtudes, ele se escondia dizendo que não passava de um burrinho, de um animalzinho, de um vermezinho, de um capim, ele se escondia. Por quê? Exatamente por causa disso, né? Porque há o que ele chama de vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita, das disputas injustificáveis, inveja do Chico, né? Ou essas disputas, né, infelizes, né, injustificáveis, quem é maior, quem é mais quem e tal. Quer dizer, isso esmaga, isso destrói. A inveja destrói, são energias, são vibrações destruidoras. A inveja destrói. Então, quanto mais você se esconde, menos desperta inveja nos outros, menos você desperta despeito nos outros, menos você desperta antipatia gratuita nos outros, menos você desperta disputas injustificáveis nos outros. Então, você se esconde. É o que ele está dizendo aqui. Todos que ele conheceu dos completistas se esconderam aqui. Eles vão fazer um trabalho de iluminação, mas eles não querem dizer que são os tais. Eles procuram se esconder. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, ou seja, os corpos não são bonitos. Que coisa interessante. Eles sabem da beleza da missão que eles têm, mas eles, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos, já que eles podem escolher seus corpos à vontade, quando lhes apraz reencarnar para iluminar caminhos, né? Em que os moldes exteriores do corpo não são nem graciosos, não seriam belos. É isso que ele está dizendo. Moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Aí eu imagino, com essa colocação de Manassés para André Luiz no Departamento de Reencarnação, o quanto são esmagados com vibrações destruidoras pela inveja, pelo ciúme, pelo sensualismo, pelo desejo, as pessoas belas, sob o ponto de vista daqueles que despertam na beleza a sensualidade. São pessoas belíssimas, são padrões belíssimos, que muitas ganham dinheiro com essa beleza,
mas na realidade estão em condições de paixões devastadoras, né, que as arrastam ao desequilíbrio, vão viver sob efeito de entorpecentes, vão entrar em processos depressivos, muitos suicidam-se, embora a beleza física de muitos famosos. Porque na realidade isso atrai energia negativa. A beleza física acaba atraindo exatamente essas vibrações destruidoras da inveja, do ciúme, né, do despeito, das competições injustificáveis e assim vai, dessas paixões devastadoras, complicado. Então, tem que ter um pouco de cuidado com esse negócio de fealdade e beleza. O que é realmente beleza aos olhos de Deus? Verdadeiramente beleza, né? São as pessoas belas, supostamente, olhos lindos, olhos maravilhosos, olhos claros, olha as bocas de fulano, olha que lindos cabelos e pé, mas e aí? O que significa isso para a nossa essencialidade? Absolutamente nada. Vai valer muito para quem tem essa beleza para alimentar a sua própria sombra egóica, né? Que ela vai ficar presa nisso. Se escraviza isso, esquecendo que o tempo passa, né? Enquanto jovem e belo, quando chega mais na idade, a gente vê os antigos galãs da minha época, né? Os Stallones da vida, né? Os Schwarzenegger da vida, o que são hoje, né? E eram pessoas belas. Então, o tempo passa. Ficar preso, escravo, na beleza fisiológica externa é escravizar a sombra do próprio ego. Está sendo bem explicado isso. Então, eles nem pedem essas belezas, né? Essas graciosidades de belezas físicas, para poder exatamente viver a luz que já conquistaram, para poder iluminar, ajudar a iluminar caminho daqueles que estão nas sombras, né? Manassés acrescentou após longa pausa: as mentes juvenis, ou seja, as pessoas ainda pouco evoluídas, né? Mentes juvenis são criancinhas espirituais, quais crianças no mundo brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam à situação de completista, abandonam todas as experiências que os possam distrair no caminho da realização da vontade de Deus. E, em seguida, André Luiz diz: penetrei numa das dependências consagradas ao serviço de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Eu tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas cercados de auxiliares competentes. Espalhavam-se desenhos, porque estava agora no pavilhão dos desenhos. Pavilhão onde se desenha a conformação, a morfologia do futuro corpo, né? Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia, em questões de biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos que se ligam a nós no esforço coletivo. Antes de continuar, eu vou fazer esses detalhamentos quando ele penetra nas dependências consagradas ao serviço de desenho no próximo sábado, porque vai entrar em detalhes técnicos muito interessantes, porque eu não falo em mediunidade, um médium ele tem um corpo físico preparado para a mediunidade, porque a mediunidade tem como base profundamente uma estrutura mais sensitiva, física, no qual as glândulas funcionam fundamentalmente para o processo do exercício da mediunidade. O próprio corte cerebral são as chamadas milhares de antenas transceptoras para o processo mediúnico, e assim vai. Mas eles não entram nesse detalhe, eu estou explicando como é importante essa dependência do serviço de desenho do futuro corpo, considerando realizações de reencarnações específicas. Não é qualquer um que passa por isso. São seres que estão em um processo de reencarnação que ele chama de incomum, não é comum. O comum somos nós, é um corpo comum, é um padrão comum, entra nesse padrãozão para todo mundo e é nessa mesmo. Mas existem reencarnações específicas. Então, é isso que tem que ter uma ficha de trabalho, eu repito, para entrar em reencarnações específicas, em que esses desenhos que eu vou, no próximo sábado, explicar com mais detalhes técnicos, por que eles desenham as glândulas, eles desenham, né, cada parte do pulmão, dos rins, do fígado,
de tudo, para que realmente haja na missão desse espírito, já que é uma missão e uma reencarnação específica, né, que eles possam ter essa fortaleza e levar exatamente, porque eles trazem algum tipo de compromisso, sim, né, mas trazem demonstrações de luminosidade muito profunda para ajudar as pessoas a encontrar também a própria luz pelos caminhos que eles traçam, como inspiração, como modelos, como referência, assim vai. Então vou deixar para o sábado que vem analisarmos um pouquinho mais o que acontece nessas dependências consagradas ao serviço de desenhos dos perispíritos. Ainda nem chegamos à reencarnação do Segismundo, que são detalhes bem lá ao vivo, porque por enquanto o André Luiz está aprendendo. Para quando chegar lá na prática, ver lá como é que acontece o processo da reencarnação. No caso, é o Segismundo, está mais lá para frente, a gente vai estudar também com André Luiz devagarinho para entender esse processo da reencarnação, que é muito importante para nós espíritas compreendermos isso daí, porque na realidade cada reencarnação tem o seu processo. A reencarnação de Segismundo é apenas um modelo. Ali não quer dizer que todas as reencarnações são exatamente assim, mas ali traz para nós um molde mais ou menos como acontecem com outras reencarnações, ok? Ótima noite para vocês, Jesus nos ampare e que possamos realmente aprender cada vez mais, beber nessa fonte maravilhosa dessas obras de André Luiz, como Missionário da Luz, como Obreiro da Vida Eterna que nós estudamos, como o Nosso Lar que nós estudamos. Vamos estudar outras obras de André Luiz para que nós possamos aprender, como eu disse, beber na fonte maravilhosa da sabedoria de André Luiz. Muita paz para todo mundo. Boa noite, um grande abraço.